E aí você começa a construir. Aí aparece um fiscal. Aparece outro fiscal. Aparece outro fiscal. E aparece outro fiscal. Por besteiras. Coisas loucas. É uma coisa assim... E tu consegue lembrar de uma coisa louca que um fiscal foi encher o saco? Olha, putz, é tanta que eu não posso te dizer tanta... As coisas de doido. Uns troços que realmente não tinha que se Não preocupar. tem coisas que não tem cabimento. Eles entram dentro... eu vou dizer uma. Numa cidade, eu estava viajando. Me ligaram, estava no exterior. E nós loucos para inaugurar a loja, aliás, para começar a loja, e aí não saiu alvará. Nossas lojas são grandes, né? Se a loja tem 2 andares, estacionamento embaixo, em cima tem 20 mil metros, 15 mil metros quadrados. Se ela é de um andar só, ela pode ter 10 mil metros quadrados. E uma cidade, viu pelo tamanho da construção, queria 70 banheiros. Ué? 70 banheiros. Era o cagômetro da cidade. Caralho! Cagômetro. Aí eu liguei, prefeito de lá, prefeito é louco. Não, mas a legislação diz que precisa de tantos banheiros por metro quadrado. Prefeito, a lei está errada. Não pode deixar que um burocrata sentado numa mesa na prefeitura me diga, eu já tinha 100 lojas na época, no conhecimento que nós temos, quantos cagômetros tem que botar na loja? Olha, foi um trabalho. Mas isso é porque eu bato de frente, porque eu brigo. Mas aí tu pega um brasileiro normal, que vai abrir uma lojinha, que vai abrir um negócio, não consegue. Não deixa fazer. O que tem de lei burra nesse, eu digo, é o país que tem mais idiota por metro quadrado no setor público. Não duvido. É o país que tem mais idiota por metro quadrado no setor público. É uma coisa de louco. As leis aqui são feitas pra atrapalhar, né? Pro cara poder cobrar depois e ganhar uma grana, uma graninha. Já teve coisa assim de cara querendo um... Olha, imagina, né? Toda essa minha exposição que eu tenho hoje, o cara não tem mais... Hoje não tem mais. Não tem mais condições de me pedir alguma coisa, né? Pode crer. E outra, se ele bater o pé, nós batemos o pé, né? Ou eu tiro a van de lá, já algumas vezes eu disse, tudo bem, eu tiro a van daí, é pré-moldado mesmo, arranco e mando para outra cidade, né? Mas nós não podemos pagar propina. Nós não podemos aceitar o errado como verdadeiro. Não podemos aceitar o verdadeiro. Não é verdade? Com certeza. Se você pagar a propina, se você aceitar, ou se você se calar. Eu acho que a partir do momento que todos os brasileiros, através das redes sociais, através do WhatsApp, do Facebook, de tudo que a gente tem hoje para usar, começar a bater de frente com isso, nós mudamos o nosso país. Mas me conta um pouco sobre a van, como ela começou. Você falou que começou em Brusque. E como que foi o primeiro passo? A primeira loja? Me conta isso. Como foi abrir a primeira loja? loja? O que você estava fazendo antes também? Nada, vamos lá. Meu avô, meus avós foram operários numa fábrica. Meus pais foram operários numa fábrica. E eu fui operário na mesma fábrica durante 7 anos. Eu me lembro que na nossa época, eu tenho 58 anos de idade, né? E na época todo mundo entrava com 14 anos de idade a trabalhar, que também não morria ninguém. Era normal, né? Eu vejo muitos pais reclamando, inclusive donos de negócio, dizem, eu queria botar meu filho a ser garçom, a atender a mesa, mas não pode, se vier algum fiscal aqui, me multa, né? Antigamente ninguém morria por trabalhar. É isso, também está errado. Então, meu pai, eu sempre fui muito estudioso, eu sou disléxico, né? Disléxico é a dificuldade de aprender a ler nos primeiros anos. Tu também? Sim, eu tenho muita dificuldade em ler. Eu também. Nossa, muito difícil. A professora, quando dizia assim, Luciano, continua a leitura. Eu já ia na aula de português tremendo. Eu já ia mal para a aula de português. Eu sempre fui péssimo em português e ótimo em matemática. Eu sempre aprendi a multiplicar e a somar. Dividir. Essa é boa, né? Eu sempre aprendi muito. Meteu essa. Essa é boa, né? É somar e multiplicar. Dividir e diminuir, puta, não aprendi nada. Agora, eu era péssimo em português. E não entendia, porque se eu era bom em matemática e não era burro, né? Por que quando eu ia na aula de português, puta, aquilo me passava mal, puta, amanhã tem aula de português. E aí a professora, eu acho que na 5ª série, 6ª série, a professora disse, Luciano, continua a leitura. Putz, eu não ia, não. E os outros meus amiguinhos lendo atrasômetro, a burocracia. Puta, começava a gaguejar, o pessoal começava a rir. E aí, eu não entendi. Aí eu pensei, o que eu vou fazer?
eu comecei a estudar em casa. Eu comecei a ler gibi na época, né? Livro, tudo que jornal, tudo. Eu vou tentar aprender a ler para eu não passar vergonha na coisa. E isso foi durante até os 12 anos de idade. Então eu sempre falo, né? Eu aprendi a ler só com 12 anos de idade. Imagina se eu tivesse aprendido com 7 anos, né? Esse era o Bill Tava Gates. melhor ainda, né? Tava melhor ainda. Tá com uma carinha então, de assim, ó, Jeff quem Bezos. é disléxico, quem tem filho disléxico, tá? Ele não é burro. Ele não é malandro. Ele aprende de maneira diferente, né? Procura um como é que eu descobri depois que eu era coisa? Porque eu tive filhos depois na escola com dislexia, né? A gente fez simpósio. A nossa cidade tem colégio, a cultura, que é especializado em quem é disléxico, né? Os Estados Unidos tem escola para disléxico, onde todo mundo é disléxico. Recentemente eu recebi um Tudo audiobook. Não, aprende através do silábico. Entendi. Beabá. Hoje é construtivismo, você aprende a ler a letra inteira. Aham. Isso é um erro do Brasil aí, tem que mudar essa... O Brasil é assim, ó, acho que a França é assim, a parte oeste americana é assim, que aprende menos do que o silábico. Pode crer. Tá? Então, aí a gente mandou professores para Curitiba para ensinar meus filhos a ler de maneira... Não, homeschooling não pode, cara. É crime. É crime, homeschooling não pode. Não pode, você não pode ter o seu filho estudar. Ele tem que estudar só naquela escola quadrada que o Estado fez. Não pode ter outro tipo de escola, não pode, hein, cara. Mas hoje tá mudando. E eu digo pra você, quem tem um filho disléxico ou um filho que tem... Esse filho pode virar um problema no adulto, porque ele foi marginalizado na escola, né? E eu, graças a Deus, depois aprendi e tal. Mas eu saí, então, de pais operários. Eu comecei numa